Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Eu sou Tatiane Borges, servidora pública federal, e esse é o meu canal sobre dicas de concursos, motivação, etc. Se vocês gostarem dos vídeos, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de deixar um comentário. Deixem os comentários sobre os próximos vídeos que vocês querem ver aqui. Compartilhem com quem está estudando, né? E vamos que a vitória é certa. Bom, eu quero falar agora sobre uma questão subjetiva na vida de um concurseiro. Existem coisas que são coisas que estão no nosso inconsciente, que às vezes nos impedem de passar no concurso, nos levam para um caminho de autossabotagem, né? Então são várias crenças que a gente traz, né? Que são chamadas crenças limitantes. Às vezes você pensa, não sou inteligente o suficiente, aquilo não é para mim, é muito para mim, etc, etc. Eu tenho uma amiga inteligentíssima que adora direito tributário. Eu falei para ela, faz o concurso da Receita, você domina. Ela falou para mim, não é muito para mim. E não é, porque ela já domina tributário. Basta ela ter mais foco, disciplina, organizar os estudos, né? Ela tem um filhinho pequeno. E eu tenho certeza que ela conseguiria passar com tranquilidade, né? Mas a gente traz essas coisas. E hoje eu quero falar sobre uma limitação inconsciente que é o sentimento de merecimento. Às vezes a gente pensa assim que a gente tem uma boa autoestima e tal, mas na verdade a gente não se sente merecedor de algumas coisas. Isso às vezes por algumas coisas que a gente passou, por algumas coisas que colocaram na nossa cabeça quando a gente era criança, né? E a crença de merecimento, ela passa por aí. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, na época de escola, você não era bom estudante, você fazia bagunça e tal, e aí você não ficou com uma boa base. Claro que se você não tem uma boa base, você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho para ter uma base daquela de português, das matérias básicas, né? Até de interpretação de texto, para interpretar a lei, etc. Você vai ter mais dificuldade, mas não significa que você não vai conseguir desenvolver isso. Mas o que a gente faz? A gente entra num estado de autopunição e fala, nossa, se eu tivesse aproveitado o colégio, se eu tivesse aproveitado a faculdade, se eu tivesse estudado mais e tal, seria mais fácil. Então, assim, a gente começa a achar que a gente não é merecedor, porque a gente fez alguma coisa de errado, né? Naquela época, a gente se julga. Mas o que acontece? Naquela época você não tinha maturidade para entender isso, hoje você tem. Então, a vida daqui pra frente, o passado a gente não muda, o futuro sim. E aí, então a gente entra nessas crenças de não merecimento, às vezes muito internas, assim, muito inconscientes, que a gente não vê. E a gente começa a se auto-sabotar. Aí você já não estuda tanto, mas também eu deveria ter estudado naquela época e tal. Você começa a fazer outras coisas, você deixa qualquer coisa tirar, né, o seu foco. E você não percebe isso, né? Então eu quero que vocês comecem a se perguntar, assim, como que está a questão de merecimento, de acreditar em si mesmo, né? E como que a gente faz para aumentar essa nossa crença de merecimento? Você tem que dar o seu melhor agora, porque se você estuda mais ou menos, se você não aproveita o seu horário de estudo, se você perde tempo, se você perde foco por causa de rede social, outras coisas, qualquer coisa te derruba, você vai ficando cada vez se sentindo menos merecedor. O sentimento de ser merecedor, né, de merecer aquilo, que te traz a autoconfiança para conquistar o que você quer, isso serve para qualquer objetivo, viu, gente? Não é só para concurso público, não. Mas esse merecimento, ele acontece quando você dá o melhor de si. Você dá o melhor de si em tudo. Você dá o melhor de si na sua casa, dá o melhor de si no seu trabalho e você dá o melhor de si no seu estudo. Mas o problema é que a gente não tenta dar o melhor de si porque a gente se compara com o outro. Então você quer dar o melhor que o outro. E às vezes você não vai conseguir, por quê? Alguém pode ter 6 horas livres para estudar e você ter uma só. Aí você fala, nossa, mas se eu tivesse 6 horas livres, e aí você não dá o seu melhor naquela uma hora que você tem de estudo, entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que dar o seu melhor naquela hora de estudo e falar, nossa, é muito difícil, eu não tenho mais um minuto, mas eu vou estudar mais 10 minutos. Eu vou pegar o ônibus ouvindo lei, eu vou viver o concurso, eu vou respirar o concurso, eu vou fazer tudo que eu posso, eu vou dar o meu sangue. E aí você vai se sentindo merecedor. Quando eu sentei para estudar para o INSS, eu não pensava em mais nada. E eu senti de verdade, daquela vez, porque eu já tinha sido reprovada em vários concursos, eu senti, agora eu mereço, agora eu tô dando o máximo, porque foi tão natural, eu só pensava naquilo, né? O meu objetivo era ter estabilidade para ser mãe. E aquilo foi muito natural, esse meu processo, e eu dei o máximo, do máximo, do máximo, do máximo que eu podia. Então, eu senti que naquele momento eu merecia aquele cargo.
E às vezes se você não dá o melhor de si, ou se você se compara, ou se você fica se sentindo culpado pelo que você deveria ter feito e não fez, você começa a achar que aquilo não é pra você, aquilo vai ficando muito difícil, sabe? E muitas vezes até crenças dos nossos pais, dos nossos familiares que a gente traz, né? Quando eu fui fazer faculdade, para você ter uma ideia, eu paguei minha faculdade sozinha. Aí eu prestei vestibular, eu fiquei um ano juntando dinheiro, né? Não fazia nada assim pra mim. E trabalhando muito, né? E a minha mãe, ela é uma pessoa muito humilde, ela sofreu muito, passou muita necessidade. E ela trabalhava numa empresa que tinha uma colega que tinha um cargo maior, que a filha dela começou a estudar e a mãe dela ajudando ela e ela, né, com um emprego mais ou menos, mas mais a mãe que ajudava, ela não conseguiu pagar. E a minha mãe pôs na cabeça que eu não conseguiria pagar minha faculdade. E ela falou assim pra mim: "Você não pode estudar brava, sabe? Porque filho de pobre não consegue estudar, porque a filha da fulana teve que trancar a faculdade, foi muito triste, porque ela acompanhou a dor delas. E como ela se sentia inferior ali a elas por causa do cargo que elas tinham, ela achou que eu também não conseguiria. Só que se fosse outra pessoa, né, se eu não tivesse tanta convicção do que eu queria, às vezes aquela crença da minha mãe poderia ficar arraigada em mim e eu pensar, não vou conseguir pagar. E aí, quando você absorve uma crença assim, você começa a fazer coisas que te levam àquilo. Por exemplo, eu poderia gastar com outra coisa, eu poderia desfocar, eu poderia não prestar vestibular, né? Mas a crença que é colocada na gente, ou as coisas que os outros falam, ou as coisas que a gente já fez, né? Isso não pode definir quem a gente é hoje. Então você é o único responsável pela sua aprovação. E muitas pessoas inteligentíssimas pensam que não são inteligentes, muitas pessoas esforçadas pensam que não são esforçadas o suficiente e se autopunem. Então eu quero que vocês vejam se vocês estão nesse lugar. Porque não é só ter disciplina, sentar, ter foco. Isso é difícil também, mas é o mais fácil de tudo. Agora, as coisas que te limitam internamente, emocionalmente, que fazem você fazer coisas que vão atrapalhar os seus estudos, isso só você é o responsável. As coisas que acontecem ao seu redor, você não tem como mudar, mas você pode se mudar interiormente. Como eu me moldei, eu falei, eu vou me formar assim, me formei sozinha, pagando a minha faculdade com muita dificuldade. E eu tenho muito orgulho disso hoje, graças a Deus. E essa falta de apoio que eu tive, ela me forjou para quem eu sou hoje, né? Então, assim, aí isso, quando você vai vencendo os obstáculos, o seu sentimento de merecimento vai aumentando. E as pessoas começam também a ver que não é bem assim. Você começa a ser parâmetro para os outros, que eles pensam, se ela conseguiu, eu também consigo. Então eu quero que quem me segue aqui seja parâmetro para os outros e seja um vencedor de si mesmo, das coisas que você tem aí dentro, e não deixe o seu emocional te sabotar, porque você é capaz de passar, você é capaz de ter disciplina, organização, estudar. Se essa for realmente a sua vontade, você merece e você pode. Eu pude, você também pode. Eu sou como você. Eu vim do nada e eu fui crescendo com o meu esforço, porque eu acreditei em mim. E você precisa acreditar em você também, porque nós somos todos filhos de Deus, perfeitos, e Ele nos criou para ser felizes e para realizar os nossos sonhos. Só que Ele não faz isso por nós, é a gente que tem que fazer, né? Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje, essa mensagem, né? Contem comigo e vamos que a vitória é certa. Um abração a todos.